Tripulante, você está acordado. Não sei ao certo quando o silêncio terminou. Talvez ele nunca tenha existido de verdade. Talvez o que chamávamos de silêncio fosse apenas o intervalo entre um ruído e o próximo. Uma pausa técnica, uma respiração do caos antes de retomar a transmissão. São 3h17, horário da estação. O painel de controle pisca com a cadência lenta de um coração em repouso. E então, o rádio acorda. Não com uma mensagem, não com uma voz clara e estruturada, com começo e fim. Ele acorda com estática. Com aquele som que não é som nenhum, branco, cinza, granulado, como se o universo tentasse dizer algo e não encontrasse palavras suficientes para isso. Você ajusta a frequência, move o dial com cuidado, centímetro por centímetro, como quem abre uma ferida antiga. E no meio da estática, entre um silvo e outro, você ouve algo. Uma voz. Não a voz de um controle de missão, não a voz de um colega de tripulação. É uma voz que você conhece de um lugar que não consegue nomear, antiga, íntima, carregada de uma familiaridade perturbadora. Ela não diz palavras completas, ela sussurra fragmentos, críticas que nunca foram ditas em voz alta, dúvidas que você enterrou fundo demais, expectativas que foram depositadas sobre você por pessoas que nunca entenderam o peso do que pediam. E então o rádio para. O silêncio retorna. Mas agora ele é diferente. Agora o silêncio tem textura, tem presença, tem olhos. Tripulante, bem-vindo ao paradoxo do silêncio, o primeiro e mais poderoso inimigo que qualquer ser consciente já enfrentou. Não é o vazio lá fora que te consome, é o vazio aqui dentro, que aprendeu a usar a sua própria frequência de rádio contra você. Vamos falar sobre por que tememos o silêncio. Não o silêncio acústico, esse é apenas a ausência de ondas sonoras, uma variável física. Estou falando do outro silêncio, o silêncio interno, aquele que aparece quando o celular fica longe, quando a tela apaga, quando a última notificação some e você fica só, com você mesmo. E essa é a parte que ninguém te conta quando falam sobre meditação, sobre descanso, sobre desacelerar. O silêncio não é reconfortante por padrão. O silêncio é o campo de batalha onde a estática psicológica finalmente encontra espaço para operar em plena capacidade. Pense nos dados. A maior parte dos seres humanos prefere dar choques elétricos em si mesmos a ficar sentados em uma sala vazia por 15 minutos. Isso não é exagero, isso é ciência. Porque no silêncio, a nossa própria voz se torna ensurdecedora. No barulho do mundo, no scroll infinito, no feed atualizado a cada segundo, na conversa que nunca termina, existe uma função muito específica: abafar. O ruído externo é uma droga legal, socialmente aceita e amplamente distribuída, cuja função primária é impedir que você precise ouvir a si mesmo. E por que isso seria um problema? Porque a voz interna não está treinada para o silêncio. Ela foi moldada por anos de comparação, de julgamento externo, de parâmetros que não eram seus. Quando o ruído para, essa voz não começa com sabedoria ou clareza. Ela começa com a estática acumulada de tudo que você nunca processou. A ansiedade não nasce do que aconteceu. Ela nasce do que você nunca permitiu que fosse silenciado de verdade. E aqui está a crueldade do sistema. Quanto mais você foge do silêncio, mais poderosa fica a estática. Cada vez que você escolhe o barulho para não enfrentar o seu próprio abismo interno, você alimenta esse abismo. Você o nutre com a energia da sua evasão. O abismo não fica menor quando você se afasta, ele fica mais profundo e mais curioso sobre você. Tripulante. O que você vê quando olha pela janela da estação? O vazio.
Quilômetros e quilômetros de nada, de escuridão pontuada por estrelas que podem já não existir mais. Só estamos vendo a luz do que elas foram. E existe um paradoxo imenso nessa imagem. Você pode olhar para esse vazio durante horas e se sentir pequeno, insignificante, perdido. Mas você nunca pensa que o vazio está olhando de volta. E esse é exatamente o erro que cometemos. Existe um conceito filosófico que Friedrich Nietzsche articulou com uma precisão quase cirúrgica e que a maioria das pessoas cita sem realmente ter suportado o peso do que isso significa. Se você olhar por tempo suficiente para o abismo começa a olhar de volta para você. Nos primeiros anos de nossa existência, tomamos isso como metáfora poética, como advertência sobre obsessão, como aviso para não mergulhar fundo demais nos temas sombrios da existência. Mas, tripulante, e quero que você ouça isso com toda a atenção que sua frequência de rádio da alma permite, isso não é metáfora, isso é neurociência, isso é psicologia aplicada, isso é o funcionamento literal da mente humana quando confrontada com o vazio que ela mesma criou. O abismo que olha de volta não é externo, é o seu próprio inconsciente, treinado durante décadas para detectar ameaças, para catalogar falhas, para manter um arquivo vivo de todas as suas inseguranças, e que, no silêncio, finalmente tem a audiência exclusiva que sempre quis. O abismo tem olhos porque você emprestou os olhos para ele. Cada crítica que você internalizou sem questionar, cada fracasso que você transformou em identidade em vez de dado, cada voz que disse, você não é suficiente, e que você escolheu acreditar porque era mais fácil do que desenvolver a soberania mental necessária para refutá-la, tudo isso se tornou parte da anatomia do abismo. E quando o rádio toca, na madrugada da estação, são essas vozes que transmitem. Não são vozes de fora, são transmissões internas mascaradas como externas. É a sua própria mente operando na frequência do medo, usando a estática psicológica como linguagem, bombardeando o horizonte de eventos da consciência com sinais que parecem vir do espaço, mas emergem de dentro do casco da sua própria nave. Aqui está o confronto real, o momento em que você percebe que o abismo é um espelho. E espelhos não mentem, eles mostram o que existe, mas eles também distorcem quando a superfície não está polida, quando está coberta de anos de narrativas não examinadas, de crenças herdadas por sistemas que nunca se preocuparam com quem você realmente é. O abismo é o espelho da sua mente não trabalhada. E a grande armadilha, a que consome a maioria dos tripulantes que chegam até esse ponto da missão, é confundir o reflexo com a realidade. Você não é a voz do rádio. Você não é a estática. Você é o astronauta. Você é o observador. Você é aquele que tem a capacidade, única e extraordinária, de olhar para o espelho distorcido e dizer, eu vejo o que está acontecendo aqui. E eu escolho não acreditar em tudo que vejo. Mas para fazer isso, tripulante, você precisa de engenharia. Você precisa de protocolo. Você precisa de uma arquitetura mental tão sólida quanto o casco da sua estação, projetada para suportar pressões que destroem navios mais frágeis. O estoicismo não nasceu em salas de meditação ou retiros espirituais. Ele nasceu no campo de batalha, no mercado, nas prisões do Império Romano, em lugares onde homens e mulheres precisavam desenvolver um sistema operacional interno que funcionasse mesmo quando tudo ao redor estava em colapso. Marco Aurélio governava um império enquanto enfrentava guerras, traições e epidemias. Epíteto era escravo. Sêneca navegava pelas corrupções do poder de Nero. Eles não praticavam o estoicismo porque a vida era boa. Eles o praticavam porque a vida era implacável, e eles precisavam de uma tecnologia de existência que sobrevivesse à tempestade. Tripulante, você não está aprendendo filosofia. Você está recebendo instruções de manutenção para o seu próprio sistema operacional. Então, vamos à engenharia. Primeira instrução: não desligar o rádio. Aprender a transmitir na sua própria frequência. A maioria das pessoas tenta resolver a estática psicológica desligando o receptor.
meditação forçada, evasão compulsiva, anestesia digital, e isso não resolve, porque o rádio sempre volta, porque o sinal sempre reencontra o receptor. A soberania mental não é silêncio imposto, é a capacidade de transmitir na sua própria frequência com potência suficiente para que o sinal externo não encontre espaço para interferir. Você não derrota a estática apagando-a, você a suplanta com um sinal mais forte, e o sinal mais forte que existe é a clareza intencional sobre quem você é, o que valoriza e para onde está indo. Isso requer trabalho, requer que você defina, em termos concretos, não abstratos, os seus valores fundamentais. Não os valores que você herdou, não os valores que o sistema social instalou em você sem consentimento, os seus valores, aqueles que, quando você os examina no silêncio da madrugada, resistem ao escrutínio do seu próprio julgamento mais rigoroso. Segunda instrução: a alquimia do ego. O ego não é o inimigo. Essa é uma distorção popular que confunde humildade verdadeira com autoanulação performática. O ego é o instrumento, e como todo instrumento, ele precisa de calibração. A alquimia do ego é o processo de transformar a narrativa de si mesmo de uma história de vitimização, de inadequação, de comparação constante, em uma narrativa de agência, de responsabilidade radical, de autoconhecimento operacional. Isso não significa ignorar as suas dores, significa recusar-se a construir a sua identidade sobre elas. Existe uma diferença abissal entre eu falhei nessa missão e eu sou um fracasso. Uma é dado, a outra é sentença. A alquimia do ego é o processo de não confundir o dado com a sentença. Terceira instrução: o horizonte de eventos da consciência. Em física, o horizonte de eventos é o ponto além do qual nada, nem luz, nem informação, consegue escapar da atração gravitacional de um buraco negro. A sua consciência tem um horizonte semelhante, o conjunto de informações, narrativas e crenças que você permite que cruzem o limiar do que é real para você, que entram na sua órbita interna e passam a exercer gravidade sobre as suas decisões. A maior parte das pessoas não tem controle sobre esse horizonte. Elas deixam qualquer coisa entrar, qualquer crítica, qualquer comparação, qualquer transmissão aleatória do rádio do mundo, e então se perguntam por que se sentem tão pesadas, tão sem direção, tão consumidas pela estática. Engenharia do horizonte de eventos significa curar com intenção o que você permite que entre, não na base da negação. Negação é fragilidade disfarçada de força, mas na base do discernimento, da pergunta: essa informação serve à minha missão? Esse sinal fortalece ou enfraquece o meu sistema operacional? Quarta instrução: o protocolo da imunidade. Não a ausência de dor, mas a presença de propósito. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir, porque ela destrói a ilusão de que existe um estado de chegada, um ponto além do qual a vida para de doer. A estática não desaparece, o abismo continua existindo, o rádio vai continuar transmitindo fragmentos de vozes antigas em frequências que você reconhece com o estômago, não com a razão. A imunidade não é a ausência do sinal, é a capacidade de ouvi-lo sem ser sequestrado por ele. É a diferença entre sentir a dor e ser a dor, entre ouvir a crítica e acreditar que ela define quem você é, entre perceber o medo e deixar que o medo pilote a nave. Marco Aurélio não era imune ao sofrimento. Seus diários, aquilo que conhecemos como meditações, são cheios de dor, de dúvida, de cansaço existencial, mas ele desenvolveu o protocolo, ele construiu, pensamento a pensamento, uma arquitetura interna que lhe permitia sentir o peso da existência sem ser esmagado por ele. Tripulante, você não está sendo convidado a deixar de sentir. Você está sendo convidado a desenvolver a infraestrutura necessária para que o que você sente não determine automaticamente o que você faz. São 4h42, horário da estação. O rádio está quieto.
Não porque a estática desapareceu, mas porque você aprendeu a reconhecê-la pelo que ela é. Não a voz da verdade, não a voz do destino. Apenas transmissões antigas, ecos de uma frequência que alguém sintonizou em você antes que você soubesse que tinha o direito de mudar o dial. O abismo ainda está lá, vasto, silencioso, cheio de uma escuridão que vai além de qualquer descrição humana. E ele ainda olha para você. Mas agora você olha de volta. Não com medo, não com a urgência desesperada de preencher o vazio com barulho, com a calma de quem desenvolveu soberania mental suficiente para se sentar diante do próprio abismo e dizer: eu te vejo, eu sei de onde você vem, e eu escolho, a cada dia, a cada hora, a cada transmissão do meu rádio interno, eu escolho quem eu sou apesar de você, por causa de você, além de você. A missão não é eliminar o vazio, a missão é aprender a navegar nele, porque o espaço não foi feito para ser conquistado, foi feito para ser compreendido. E a compreensão começa não quando o silêncio para, mas quando você finalmente aprende a ouvi-lo sem se perder no processo. Essa é a transmissão de hoje. Órbita Vazia, Roteiro 2, A Voz do Abismo. Você está acordado, tripulante. E isso já é suficiente. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe. Isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado.